Boa tarde, estamos iniciando o nosso programa Brasil Cristão, nessa quarta-feira, dia abençoado, dia de nós lembrarmos os grandes feitos de Deus. A gente sempre fala sobre legados na quarta-feira, mas hoje nós vamos fazer um programa especial. Boa tarde, Drica. Especialicíssimo boa tarde, Fernando. Boa tarde para você. A paz de Jesus esteja aí na sua casa. O Espírito Santo te ilumine, nos ilumine e a divina vontade também nos proteja sempre. Hoje o programa está muito especial. Nós vamos falar de um legado. Não Exato. deixa de ser um legado. Sim. Mas é um legado muito maior do que uma pessoa deixou. É, na verdade, uma grande graça que acontece através de muitas pessoas, Exato. né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Quando nós recebemos o Espírito de Jesus de Nazaré, é para que nós sejamos configurados com Ele e façamos as obras de Jesus de Nazaré. Amemos como Ele amou. E nós vamos falar de uma das 3 dimensões da natureza da igreja. Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, no número 25, ele diz que a natureza íntima da igreja se expressa pelo anúncio, e aí ele usa 2 palavras, né? Querigma e martiria. O anúncio, a pregação e o testemunho. Então, anúncio, celebração, toda a liturgia, toda a oração, tudo aquilo que nós fazemos, e a diaconia, o serviço da caridade. Exatamente. São 3 dimensões. E hoje, de modo muito especial, nós vamos falar sobre a diaconia da caridade a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Exatamente isso, até porque não pode haver caridade sem uma profunda experiência com Deus. E é isso que nós vamos tratar no programa Brasil Cristão de hoje. Então você é convidado, mais que convidado, a estar conosco hoje neste programa para conhecer as obras que Deus realiza através da corrente de graça da Renovação Carismática Católica. Porque muitas pessoas dizem por aí que nós somos um povo que só rezamos o aleluia, o lelele e nada mais. E isso não é verdade, até porque é impossível nós termos uma experiência com Deus e não levarmos isso para o nosso próximo. Drica, não é verdade hoje, não foi verdade há 10 anos atrás, aliás, não foi verdade nunca. Sempre foi uma preocupação dos líderes da renovação carismática que a experiência fosse traduzida na vida, constituísse comunidade e fosse uma expressão verdadeiramente eclesial. Eu queria fazer a memória aqui, antes de nós iniciarmos, né, nós temos convidados especiais hoje, né? Então, assim, fazer memória de um encontro do Papa de São João Paulo II com a Renovação Carismática Católica da Itália, o Rinnovamento nello Spirito Santo. No ano de 2002, o Papa fez uma audiência privada com o Salvatore Martinez, que é o presidente da renovação lá, e os demais líderes, e 2 grandes coisas estavam acontecendo. Eles estavam entregando para o Papa um projeto que é o projeto se chama Sarsa Ardente, um projeto de intercessão e adoração ao Santíssimo, e o outro projeto era a inauguração de uma casa de missão na Moldávia, o país mais pobre da Europa, né? Depois que a cortina de ferro caiu, o que se viu ali foi pura desolação, nem havia mais igreja católica na Moldávia. Então, a renovação recebeu a incumbência de refundar praticamente, plantar de novo a Igreja Católica naquele país. E aí João Paulo II Um país disse, que foi desolado pelo comunismo, Pelo né? comunismo, É por importante essa a gente usar essa expressão para você saber o que nós estamos falando. Exatamente, uma ideologia imanentista, que prega a igualdade, que prega que todos serão iguais, mas por onde passou só deixou desgraça, Exatamente. Pobreza, morte, banho de sangue. Exatamente. E aconteceu isso na Moldávia. E o João Paulo II disse para a renovação, nesse tempo ávido de esperança, fazer com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Só assim fareis com que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única capaz de fecundar a civilização do amor. Exatamente. Agora, quando nós vemos, Fernando, um Papa, representante da Igreja, representante de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, convocar
A renovação carismática católica, essa corrente de graça, esse povo batizado no Espírito Santo, esse povo do lelelê, aí lá nessa cidade destruída, desolada socialmente, né, espiritualmente, socialmente, de todos os sentidos, para reconstruir essa igreja. Nós vemos a confiança que a igreja deposita Nos carismáticos. nos carismáticos. Porque para a igreja, nós não somos o povo do lelelê. Exatamente. Nunca fomos. Isso é uma caricatura de vida no Espírito. Aliás, os carismas nos são dados não simplesmente para a nossa reunião de oração, para a gente viver na sociedade. É lá que nós temos que viver, os carismas do Espírito Santo. E, Drica, é bastante importante a gente pontuar essas coisas lá já no início, e aí nós já podemos ir nos encaminhando. Vamos, gente, vem para a sala, que hoje temos convidado especial aqui. Veio de macacão hoje, viu, gente? Olha lá, Tatá, seja bem-vindo. Eu sempre vou falar isso, tá? Já vou deixar aqui pontuado, que eu sempre vou destacar o macacão, porque eu sou fã. Quando eu vejo ele sem macacão, eu falo, ih, tá faltando alguma coisa do Tatá ali hoje. Macacão de vez em quando tem que lavar, né? Seja bem-vindo, Tatá. É um prazer ter você aqui conosco. Aliás, nós sempre vamos convidá-lo, né, para estar conosco aqui. Porque o Tatá é uma pessoa que deixou legado. E nós vamos fazer um Brasil cristão sobre o legado do Tatá. Claro que sim. E porque este programa Brasil Cristão, ele é parte de todo um projeto que nós começamos em 2016, né, Tatá? É verdade. Teve uma série de... Foi uma série de encontros que nós tínhamos, o padre Eduardo nos chamou para, junto com o Fernando, começar um trabalho de retomada da identidade carismática da TV, da associação. E daí vieram vários projetos, e um dos projetos foi esse próprio programa, que nasceu no coração do padre, nasceu das conversas, né? Então, já faz um certo tempo que nós estamos caminhando aqui dentro da associação. Nós falávamos ali, na abertura desse programa, que o Papa João Paulo II confiou a implantação da Igreja na Moldávia à renovação no Espírito. E... de fato, infelizmente, criou-se uma celeuma, Tatá, de que sempre que a gente fala de cuidar do pobre, Sim. sempre que a gente fala de assistir aquele que necessita, que nós estamos fazendo um discurso marxista. É isso mesmo, Tatá? Não, nós rezamos, a nossa oração é: vinde Espírito Santo, encher os corações de vossos fiéis, e terminamos: e renovareis a face da terra. O que significa esse renovar a face da terra? Esse pedido ao Espírito. Ao Espírito, que ele renove a face da terra. A face da terra significa o quê? O ambiente que nós vivemos. A face da terra significa a ecologia, significa a economia, significa a cultura, significa a sociedade, significa a política, significa a face da terra. Saúde, todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos é dado para fazer do mundo um mundo novo, e só pelo Espírito será novo, porque é ele que renova todas as coisas. E a igreja nunca precisou do marxismo para cuidar do pobre. Não, aliás, o discurso do marxista do pobre, ele é tomado da igreja como uma ferramenta para propagar essa maldosa ideologia. Porque é isso mesmo que a gente sabe. Nós estávamos comentando hoje, quando preparava o programa, a questão do imperador romano que abandonou a fé por causa de que seus pais foram mortos. Juliano Apóstata. Ele abandonou a fé porque seus pais foram mortos por Constantino. Então ele falou: como um cristão pode matar uma família? Ele abandonou a fé. Mas ele queria implantar de novo o paganismo em Roma. E então ele falou: para implantar o paganismo, vão tomar dos cristãos as obras sociais e promover as obras sociais com o nome dos deuses pagãos, porque assim a gente garante os adeptos. Então, esse discurso é o discurso que o marxismo fez. Vamos tomar as obras sociais em favor dos pobres, e continua fazendo. E parece que só os socialistas fazem a caridade. Que nem é caridade. A caridade, entre aspas, né? E só os socialistas cuidam dos pobres. Ora, pelo amor de Deus, a igreja tem 2000 anos cuidando de pobres e com obras sociais extraordinárias, maior número de hospitais, maior número de orfanatos e outras obras. E hoje em dia também, quantas? Exatamente. Então, esse é um discurso falacioso, isso é uma mentira que de tanto repetida se tornou verdade. Que é a mesma coisa que vocês estavam falando agora na entrada, né? Os lelelê. Eu quero contar um caso aqui, eu não vou contar os causos santos, mas o caso é verídico que aconteceu comigo.
eu fui pregar numa diocese, fui falar com o bispo diocesano, que iria pregar lá, eu conheci o bispo diocesano, e ele estava tendo uma reunião das comunidades terapêuticas na sua diocese, convidada no Brasil todo. E falou assim comigo, vocês da renovação só ficam trocando lâmpadas, eu quero... Trocador de lâmpada. Né, um lelele, como vocês falam, né, trocadores de lâmpadas. Eu quero apresentar para vocês aquela turma que põe a mão na massa mesmo, que trabalha. E me chamou para uma sala onde esses membros das comunidades terapêuticas estavam tomando café e falou assim, isso aqui... Aí eles me viram, eu os conhecia. Tatá, como é que vai, tal coisa? Eu subi numa cadeira, brinquei com eles ainda. Aí o bispo me falou comigo, mas como você conhece essas pessoas? Eu falei assim, quase todos eles são trocadores de lâmpadas. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Eu queria, Fernando e Tatá, eu acho que é importante nós começarmos ali do início. O início é o seguinte, o cristianismo, nós precisamos entender, e para isso que esse programa ele também existe, para clarear, né, a nossa mente, nós enxergarmos de fato a verdadeira doutrina, o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos de uma vez por todas, gente, principalmente no momento que estamos vivendo na nossa sociedade, entender que o cristianismo ele não é uma medida provisória para acabar com a fome no mundo. Jesus não veio aqui para tirar o pobre da sua falta material. Jesus veio aqui para salvar a alma do pobre, do rico, do branco, do preto, do índio, do papa, do homem, do ser humano, minha, sua. A missão da igreja é anunciar o evangelho. O evangelho liberta do pecado, liberta da escravidão do pecado e vai nos levar nesse caminho de santidade para o céu. Agora, esse encontro com esse Deus, que é infinitamente amor e que derrama sobre nós o seu Espírito Santo, nos faz olhar para o outro e amá-lo em Deus. Essa é a verdadeira caridade. Nós fizemos aqui esses dias um programa, Tatá estava participando com a gente, fizemos um programa sobre São José de Anchieta e o documento de Aparecida. Nós citamos o documento de Aparecida, que cita a encíclica Deus é Amor. Olha o que o Papa Bento XVI fala na abertura da encíclica. Ele diz assim, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Isso é o cristianismo, é isso. O encontro com a pessoa de Jesus. Mas nós não podemos esquecer que esse encontro com Cristo é mediado pelo encontro com o irmão também. Exato. Nos leva ao encontro com o irmão. Necessariamente, porque nós não vamos escapar do que está escrito em Mateus 25. Tive fome e deste comer, tive sede e me deste beber, e daí por diante. Então, essas obras de misericórdia fazem parte da vida cristã, mas elas não são o objeto da vida cristã. O objeto da vida cristã é o encontro pessoal com Jesus Cristo. É esse conteúdo que dá razão para que a gente possa dar pão aos pobres, etc. E entregue a vida como vários santos fizeram, São Vicente Ferrer e tantos outros santos, que todos eles se dedicaram ao serviço dos pobres. Aliás, eu acho que é impossível, né? Não tem Alguém jeito. Experimentar esse encontro aí que você acabou de ler e não conseguir olhar para o outro. Ou das duas, ou não encontrou Jesus verdadeiro e tem alguma coisa errada. São João, na sua primeira carta, vai dizer que é impossível, vai dizer que é mentiroso. Exatamente. Entendeu? Quem diz amar a Deus e não amar o irmão que vê. E ainda emenda e fala assim, amar não só de palavras, mas de fato. O que é esse de fato? É de verdade, é no envolvimento com o outro. Exato. Então, essa dicotomia, né, essa separação da fé e vida, ou da oração e atividade, a assistência social, isso na realidade isso é uma provocação, isso não é uma verdade. Nós temos mais alguém que vai entrar na nossa conversa. Mais um convidado especial hoje aqui no programa Brasil Cristão. Antes de chamá-lo, eu acho que é interessante nós pontuarmos isso aqui. Eu tenho certeza que ele está nos ouvindo lá. Sim. Essa encíclica, eu estava conversando com o Tatá sobre isso hoje. A encíclica Deus é Amor. Primeiro que é muito engraçado, porque quando Bento XVI... A encíclica está toda aí na sua mão, toda Fernando? Na minha mão. Por que eu estou perguntando? Porque quem está em casa é muito interessante ter essa encíclica e ler essa encíclica, né? É pequena, olha só. Eu não achei o livrinho mesmo, eu fui no site do Vaticano e imprimi.
Simples. Né? Assim de simples. E estou com ela na minha mão aqui hoje, fiz as anotações e tudo isso. Quando o Papa Bento XVI, quando o cardeal Ratzinger, né, escolhido o Papa Bento XVI, todo mundo esperava uma encíclica ao estilo Dogma e Anúncio, né, que é um livro mais famoso. Todo mundo esperava algo assim. E, de repente, me veio o Papa Bento XVI e sua primeira encíclica é declarar que Deus é amor. Deus é amor. Mas é interessante o histórico, né, Tatá? A gente estava falando sobre isso hoje. O Papa João Paulo II, nos seus últimos anos de pontificado, expressou grande preocupação com as obras de caridade da Igreja Católica. E a preocupação era a seguinte: nós temos obras espalhadas pelo mundo inteiro que estão levando conforto, que estão levando o abrigo, que estão levando a medicação, o alimento, mas não estão pregando a verdade do Evangelho. Não estão evangelizando. E aí João Paulo II pediu ao cardeal Ratzinger e mais um outro cardeal que fizessem um levantamento de todas as obras de caridade da Igreja no mundo e o status dessas obras. E o cardeal Ratzinger vinha fazendo isso e fez isso de fato. João Paulo II faleceu, ele assumiu o pontificado e na sua primeira encíclica ele coloca o tema Deus é amor, redefine o conceito verdadeiro de amor, porque há uma confusão a respeito do que significa o amor, e logo depois de fazer isso, ele começa a falar de como é o serviço da caridade na igreja. Exato. Então a encíclica é justamente nesse viés que nós estamos falando aqui. E ele vai falar que a partir do amor de Deus é que a gente começa a amar o próximo. Não deixa de ser uma encíclica social, né? Exatamente. Exatamente. Para Bento XVI, eu vou ser radical no que eu vou falar. Né? Eu estava falando, será que fala essa frase? Mas eu sinto que vou falar. Para Bento XVI, caridade só é possível se você tem o Espírito de Cristo. É claro. É verdade. A caridade só é possível no Espírito que estava em Jesus de Nazaré. O Espírito que habitava em Jesus de Nazaré habita em nós. Ele que é a caridade do Pai age em nós para que nós possamos ter caridade por outro. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Romanos 5:5. Exatamente. Assim Nós vamos mostrar aqui hoje algumas obras que praticam essas caridades, né, Fernando? Que não se contém, né? E aí se derrama. Também são carismas manifestados no nosso meio. E para começo de conversa, nós vamos ter agora a participação do Padre João Henrique. Ah, que maravilha! Né? Querido, vamos estar conosco aqui. Padre, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Brasil Cristão. Aê, que alegria! Sabemos. Boa tarde, Deus abençoe vocês todos. Drica, Tatá, Fernando, que alegria estar com você. Padre, bem-vindo, que alegria falar com o senhor, que bênção. Vamos apresentar o padre, juntos. né, Fernando? Quem é o padre, de onde ele é? Exato. Padre, eu queria que o senhor se apresentasse para que as pessoas que assistem o Brasil Cristão, que porventura não conheçam, que pudessem conhecer o senhor. Olha, quem não me conhece não perdeu nada. Glória a Deus. Perdeu sim. Perdeu muito. Perdeu muito. Diga. Mas eu sou um pobre padre, que venho da Itália. Eu tenho agora 65 anos, cheguei no Brasil com 27 anos e com muita alegria senti chamado missionário para dar a vida para os mais pobres. Trabalho com o povo de rua numa comunidade que começamos no ano 2000 com o padre Antonello e Maria Paula. Começamos em 3 e nós consideramos a Imaculada como nossa fundadora, nós cofundadores desta obra. Às vezes dizem, qual é a sua ordem? A nossa ordem é uma desordem, é uma bagunça, porque quando se quer os pobres, você nunca sabe de onde vem nem para onde vai. Aqueles que nascem no Espírito. O meu chamado começou mesmo com a primeira comunhão, tinha 9 anos. Interessante o que vocês diziam agora, como a caridade nasce por esse espírito que você recebe. De fato, o amor de Cristo, de São Paulo, nos impulsiona a viver mais para nós mesmos. E quando eu conheci Jesus, foi a minha primeira experiência forte do Senhor, eu senti um desejo grande de dar esta alegria a todos. Então, considero o sacerdócio como de São Paulo, sermos colaboradores da alegria. Sou muito
brincalhão, gosto de correr com as crianças na rua, de brincar. Que delícia. Porque gosto de mostrar a Deus que alegria, que vida, que santidade, que pureza, mas dentro de um caminho simples, humano, concreto. O Padre Henrico, como que o batismo no Espírito Santo, como foi a sua experiência de batismo no Espírito Santo e a partir disso, o chamado a se dedicar à salvação dos homens, mas de modo muito especial, a gente vê na comunidade Aliança de Misericórdia o trabalho com os filhos de Deus mais necessitados. Como que isso se deu na vida do senhor, Padre? Olha, é difícil dizer, porque foram vários momentos, né? Como eu te dizia, a primeira vez foi lá na primeira comunhão. Parece esquisito, mas foi. Eu senti que não fui eu que engoli Jesus, foi Jesus que me engoliu. Que lindo. Tomou posse do coração. Mas depois teve vários momentos na vida. Quando eu tinha 18 anos, havia passo para entrar no seminário. Participei, por acaso, de um grupo de oração. Era um momento de decisão, e naquele momento eu pensava no meu coração, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu sou fraco, eu sou medroso, eu não sou inteligente, eu não sei... Encontrava toda a desculpa para dizer não para Deus. A certo ponto, eu nunca tinha visto isso. Uma pessoa orou em línguas. Falou, eu não sei o que falou. Mas logo depois, uma outra pessoa interpretou. E a pessoa que interpretou disse assim, você diz, eu sou fraco, eu não sei falar, eu sou medroso, eu não sou inteligente, e você fala a verdade. Pensei, estou livre. Mas logo depois continuava a profecia em língua, depois entendi que era uma profecia em língua, e dizia, por que não deixa que eu viva em ti? A partir daquele momento, eu senti que não podia mais rejeitar nada para Jesus. Sabia que me esperava sofrimento e provações, porque quem segue Cristo, primeiramente abraça a cruz, mas eu senti um desejo muito grande de não voltar mais atrás. Aí teve muitas outras experiências, graças a Deus. Eu ainda busco mais e mais e mais do Espírito Santo. E cada dia mais com mais criatividade para cuidar dos pobres, para servir aqueles que Deus me coloca do lado, para poder fazer da minha vida um dom para os outros. É um desejo muito grande, um fogo mesmo, como dizia Tata antes, é este fogo que abrasa o coração. E nós temos que estar atentos a não cair nos extremos. Hoje tem muita polarização no Brasil e no mundo. E eu sinto que nós temos que fazer esta ponte entre aquilo que era um desejo positivo da teologia da libertação. Papa João Paulo II fala da libertação correta, Exato. não contaminada pelo marxismo, é aquilo que é o dom do Espírito Santo na renovação carismática. Porque realmente este amor é concreto, transforma a história, como dizia Tata antes. E é maravilhoso quando se consegue entender que não posso amar a Deus que não vejo se não amo o irmão que vejo. Seria o que você citava antes. Exato. Então, a experiência que nos levou a ir na rua, a buscar aqueles que não conhecem o amor de Deus. E nasceu a Aliança, que hoje está presente em 7 países no mundo, em mais de 60 cidades do Brasil, porque o amor nunca se satisfaz, busca mais. Com base nisso que o Padre Henrico acabou de falar, eu queria mostra aqui para a gente esse livro aqui, A Teologia da Libertação à Luz da Renovação Carismática. Tata, que livro é esse? Quem é o autor desse livro? Fala para a gente qual é o contexto no qual ele foi escrito, puxando o gancho daquilo que o Padre Henrico acabou de falar. Esse livro, A Teologia da Libertação à Luz da Renovação Carismática, ele surgiu numa reunião do Conselho, onde o Padre Caetano de Tilese, que é o autor desse livro, já falecido, um grande eclesiologista, viveu em Fortaleza, fez uma obra extraordinária na favela Cristo Rei, que era um grande lixão, né? Ele transformou pela evangelização num bairro habitável e com
uma grande tranquilidade, chama hoje bairro Cristo Rei. Ele foi dar um encontro para nós do Conselho Nacional Em sobre... 79. Isso, em 79. Exato. Sobre exatamente esse tema, renovação carismática e teologia da libertação, porque existia exatamente esse confronto, né, esse conflito, essa tensão. Onde ele fala que a boa teologia da libertação, na fala de João Paulo II, mais tarde, a teologia da libertação é necessária e oportuna, né? Ele começa a falar que a experiência do Espírito nos leva necessariamente a uma experiência do serviço ao irmão. Quando ele terminou a sua pregação, nós o trancamos num quarto na sala, na casa de retiros, e falamos: o senhor só sai daí quando tiver isso aí escrito em forma de livro. Terminou o encontro, ele entregou para a gente o texto original e nós publicamos nessa coleção. Aliás, o padre Eduardo publicou nessa coleção, que é a coleção de base da formação da renovação. E ela trata exatamente dessa questão, o serviço aos pobres a partir de uma experiência do Espírito. A experiência do Espírito necessariamente nos leva a um compromisso de transformação social. Então, a gente entende que pela simples aplicação, pela simples vivência do Evangelho, vou usar as palavras de C.S. Lewis, puro e simples Evangelho, nós temos uma verdadeira teologia de libertação, Sim. porque Cristo é O libertador. É claro, não tem a menor dúvida. Porque o princípio é, se o ser humano muda, e só pode mudar pela ação de Deus sobre ele, quando ele se abre a essa realidade, vai mudar o ambiente onde ele está e as coisas que ele fabrica. A partir da experiência de Deus. Porque é o único que pode nos mudar. Agora, se não há uma transformação do ser humano, não haverá transformação fora dele. Então, o mundo é resultado daquilo que nós somos, e nós não somos resultado do mundo, é o contrário. Então, nós somos produto do meio, não, o meio é produto nosso, nós que construímos essa sociedade do jeito que é. Se você constrói essa sociedade a partir dos critérios humanos, materialistas, hedonistas, você vai ter uma sociedade tal como nós temos. Se você constrói uma sociedade a partir dos valores do reino, da fé, do amor ao irmão, da caridade, você vai ter uma sociedade justa e fraterna. Não adianta você falar de uma sociedade justa e fraterna para transformar o homem. O homem só vai ter uma sociedade justa e fraterna quando ele for transformado pela luz do Evangelho. Inclusive, o homem só será livre, essa libertação é aqui dentro. O Evangelho Quando Deus não se liberta aqui dentro, você não se prende mais às coisas exteriores. O Jesus Cristo fala que o reino de Deus nasce em nosso coração para estar em nosso meio. Exatamente. Então, o Evangelho não se ande fala isso, que o Evangelho deve fundamentar a edificação humana. Os valores do Evangelho devem fundamentar a edificação humana. Eu tenho uma pergunta para o padre Henrico, é a seguinte: padre, o senhor conhece, depois de anos de ministério, anos de aliança de misericórdia, pessoas que, por causa do pecado pessoal e o pecado instaurado na sociedade, estavam imersas na droga, na imoralidade, ou seja, à margem de fato da sociedade por causa de todas essas situações, e que pela ação da graça de Deus, pela graça do batismo no Espírito Santo, foram, vou usar esse termo, reinseridas de novo na sociedade, ou seja, fizeram uma experiência de Deus, assumiram a família, profissão, vida acadêmica. O senhor conhece gente que passou por esse processo? Olha, Fernando, muitas pessoas, graças a Deus. Nossa experiência é mesmo esta, que a recuperação das drogas, a recuperação da prostituição passa através de uma experiência pessoal de Jesus. Interessante que nos Estados Unidos agora estão reconhecendo este processo de forma concreta, até técnica, porque até então os governos, os estados só se preocupam com a parte médica, com a parte profissional, de psicólogos, desta recuperação. Mas a nossa experiência é exatamente o contrário. Eu não vi pessoalmente ninguém ainda se recuperando só com a parte psicológica ou médica. Nós temos psicólogos voluntários, graças a Deus, que nos ajudam, é muito importante ajuda psicológica, temos médicos que nos assistem, mas a recuperação
É aquele momento, tchac, tá ligado? Você liga com Jesus e aqui entra uma vida. Eu vou contar só um fato, porque acho que é um testemunho concreto, mas são milhares. Todos os nossos filhos renasceram pela água e pelo Espírito. Foram lavados e restaurados desta forma. Claro que o processo depois é contínuo, não basta um momento, mas foi aquele momento que determinou o começo de um caminho. E, por exemplo, o nosso primeiro missionário, que se chamava Nivaldo, era um assaltante. Que lindo. Traficante, 9 anos de droga. Eu ainda sonho de vê-lo beatificado na Praça de São Pedro como bom ladrão dos tempos. Aleluia, vai acontecer, padre. E ele morreu dando a vida para salvar um irmão de rua. E a experiência dele foi esta. Um dia mataram todos os seus colegas do tráfico, ele se encontrou na rua desesperado, encontrou 2 mocinhas que disseram, cara, Jesus te ama. Ele nem conhecia Jesus. Ele disse, oh, eu não sou gay, não. Quem é este Jesus? Muito bom. Aí levaram ele para um momento de oração, ele aceitou. Era analfabeta. Quando oraram para ele leu uma palavra, e de repente abriu a Bíblia e começou a ler milagrosamente. Nunca tinha lido nada. Oh, meu Deus, Era que maravilha. 45 que dizia, antes que você me conhecesse, eu te cingi, tu és meu, e te escolhi, te chamo pelo... Ele era chamado por apelido de Biquinho. Ele, não, Jesus conhece o meu nome. Que lindo. Aquele fogo, quando percebeu que estava lendo, e por um ano ele só conseguia ler a Bíblia, depois começou a aprender, ele foi renovado, deixou a droga num momento só, deixou o tráfico. Depois de alguns meses me procurou. Procurou a minha Padre Antonello dizendo, olha, eu quero evangelizar os traficantes, os drogados. Eu sei que não existem pessoas más. Eu sempre digo isso. Existem pessoas que não conhecem o amor de Deus. Até aqueles que nos perseguem, aqueles que de alguma forma nos caluniam, eu os amo apaixonadamente. Porque são eles que mais precisam do nosso amor, da nossa oração, da nossa intercessão. E ele começou a dar a vida. No primeiro ano de comunidade, a comunidade nasceu um pouco também por causa dele, porque eu não queria começar, Antonello não queria, mas havia muitos jovens que nos procuravam com esse desejo. Ele me dizia, padre, nenhuma congregação me aceitaria, precisa uma comunidade para os pobres, para os pequenos, para os feridos pela vida. E no primeiro ano, ele foi evangelizar na FEBEM, no final do primeiro ano de vida comunitária, e disse para os jovens da FEBEM, eu também fui ladrão como vocês, eu também usei droga como vocês, mas do lado de Jesus na cruz, havia um ladrão que disse, Jesus, lembra-te de mim quando estarás no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não sabia que estava profetizando da sua própria vida, porque naquela noite ele ia morrer. Melhor, ia entrar na vida eterna. Porque aquela noite, voltando em casa cansado, ele insistiu para procurar um jovem que estava perdido na rua. Eu não quis que saísse, mas ele me disse, padre, você me ensina que o bom pai dá vida pelas suas ovelhas. Me deixe ir. Que coisa linda. Deixe ir com mais 2 irmãos. Ele foi e voltou, só o corpo dele. E todo ano nós vivemos esta experiência tão violenta e tão profunda. A vida dos filhos custa a morte. Eu digo para os missionários que entram na comunidade, eu posso oferecer para vocês só. Começamos sem nada, queremos viver sem nada, por ter dado tudo para os pobres. Amém. A bonita que estavam dizendo vocês agora é esta. A igreja tem muita obra de caridade, mas às vezes tem pouca caridade nas obras. Nossa, é isso mesmo. Sensacional. Isso só nasce pela oração. Isso aí. É isso mesmo, padre. Olha, padre, ouvindo o senhor, né, o nosso coração se emocionado. enche de alegria. Quem está em casa precisa entender isso. Você não consegue libertar uma pessoa
salvar uma pessoa porque está dando um auxílio financeiro para essa pessoa, e nem um prato de comida, e nem uma bolsa sei lá o quê. Você não salva ninguém com isso. A pessoa continua na droga, a pessoa continua no pecado, ela não é liberta. Você salva quando você dá Jesus e depois você dá o prato de comida para ela se alimentar. Mas tem que salvar a alma primeiro. Enquanto nós cristãos não entendemos que essa é a nossa missão, né? É as duas coisas, os dois braços, Jesus e o prato de comida, mas só o prato de comida não salva ninguém. Padre, muito obrigada mesmo por esse testemunho que ele trouxe aqui para a gente hoje. Né? Há uma história bem parecida com a do padre, não nessa dramaticidade, mas quando nós éramos jovens, tínhamos acabado de passar pelo processo de encontro pessoal com Jesus Cristo, nós fomos até uma família que morava numa casebre, um grupo de jovens, aí uns 20 jovens. A casa era um casebre, moravam lá um casal que tinha 4 filhos, os 4 filhos, 3 excepcionais, uma sujeira, uma imundície. Então nós entramos na casa, varremos a casa, limpamos, pintamos a casa, trocamos todos os móveis, demos banho nas crianças, trocamos a roupa, e esse homem ficou na porta da casa o tempo inteiro, e quando terminou, que aquilo está tudo limpo, pronto, comida no fogão, geladeira e tal coisa, nós perguntamos para ele: o senhor gostou? Ele falou assim: não, não gostei nada, porque vocês não perguntaram para mim o que eu queria, vocês não conversaram comigo. É exatamente disso que nós estamos falando aqui. Padre, Padre Henrico, o processo do Nivaldo, a comunidade iniciou? Boa pergunta. Não escutei? O processo dele para que ele possa se tornar servo de Deus, ser beatificado, a comunidade iniciou esse processo? Não. Escrevemos um livro chamado Bom Ladrão, Nivaldo. Porque normalmente os processos nascem, por aquilo que eu entendo, por uma devoção que vai se formando através da própria sensibilidade do povo. E são várias pessoas que estão já começando a conhecer o Nivaldo, a invocá-lo e a experimentar também a sua assistência, a sua comunhão espiritual. Então, temos o desejo. Nossa Senhora. Padre, muito obrigada pela sua presença. Né? Nós vamos continuar falando da Aliança de Misericórdia. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente ainda vai ver a obra, né? Deus abençoe o senhor. Obrigado pela sua presença, pelo testemunho. Obrigado. Foi uma participação muito rica para nós aqui. Muito obrigado, Padre. Vamos fazer um intervalo agora, então, gente, para a gente tomar uma aguinha, né? Porque foi gostoso demais, mas encheu a gente de emoção. A gente precisa tomar uma água. Já já a gente volta. Se quiser participar conosco, 19 3871 9620 é o nosso telefone. Ou o nosso WhatsApp também está funcionando. 19 997 16 9915. Já já a gente volta.